Fala pessoal, boa tarde, tudo bem? Agora 12h59, vocês têm a boa pra hoje já? É sábado, hein? A boa de hoje é o Brasileirão de volta e tem Flamengo e São Paulo a partir das 4 da tarde ao vivo na Globo. A bola rola às 4h30. Então vamos falar com o Carlos Gil, que tá no Maracanã e traz as informações pra gente. Boa tarde, Gil, seja bem-vindo. Obrigado, Mari. Boa tarde para você, para todo mundo que está com a gente. Abrindo os portões do Maracanã, né? Oficialmente vão abrir daqui a 30 minutinhos para o torcedor chegar. É a volta do Brasileirão e o Flamengo líder enfrentando um São Paulo em crise. O tricolor paulista vem de 3 derrotas seguidas. O Flamengo tem seus probleminhas também, né? Negociou o Gerson, o Pulgar tá machucado e tem a questão do Pedro. O atacante não foi relacionado nem para o banco de reservas. O técnico Felipe Luiz considerou que o desempenho dele ao longo da semana, nos treinamentos, não foi satisfatório e optou tecnicamente mesmo por não trazer o Pedro sequer como opção no banco de reservas. Com isso, vamos ver na tela o provável Flamengo que vai entrar em campo daqui a pouco. Tem o Wesley aí na direita, há a possibilidade do Varela jogar também. Gostaria de destacar o Jorginho no meio-campo. Pela primeira vez, o jogador vai atuar como profissional em gramados brasileiros. Ele estreou pelo Flamengo lá nos Estados Unidos, nunca jogou no Brasil. E aí tem De La Cruz, Arrascaeta, mais na frente o Luiz Araújo, Gonçalo Plata e no comando do ataque o Bruno Henrique nessa vaga que em teoria estaria brigando aí com o Pedro. O torcedor do Flamengo está com saudade do time depois da Copa do Mundo, da campanha que foi até as oitavas de final. Comprou barulho, hein? Mais de 53 mil ingressos vendidos até ontem. A expectativa é que hoje o público chegue na casa dos 60 mil. Flamengo e São Paulo, a bola rola às 4h30. Eu faço convite para que todos nos acompanhem a partir das 4 no Bora Pro Jogo. O encontro está marcado, Mari. Beleza, e tô vendo aí atrás de você, vai ter mosaico, hein? Já tô vendo papéis vermelhos distribuídos. Boa tarde a você, Gil. Até a próxima. Olha, depois de mais de um mês fora, o Fluminense voltou para casa com moral, né? Grandão, foi semifinalista na Copa do Mundo e já chegou nos braços do povo. Para essa torcida não tinha programa melhor numa sexta-feira à noite. Não, vim de Brasília, trabalhei um pouquinho aqui, tô até agora esperando só para ver o Flusão chegar. Comeu alguma coisa? Aonde? Comi nada. Fluminense da cabeça aos pés. Da cabeça aos pés. E outras coisas que eu não posso mostrar aqui, né? O Fluminense desembarcou no aeroporto do Galeão às 10 horas da noite. E os jogadores foram diretamente para os braços da galera. A gente chegou muito feliz aí com a recepção da torcida, que veio fazer uma grande festa numa sexta-feira, 11 horas da noite. Então eles estão de parabéns. A festa foi em reconhecimento pela campanha nos Estados Unidos, mas teve um componente extra de emoção. Isso porque John Arias pode deixar o Fluminense em breve. Mas o sentimento da torcida por aqui é um só: gratidão. Ele é um exemplo de ser humano. É garra, força, determinação. Amo você, Arias! Obrigado por tudo! Como é que fica o coração se o Arias for embora? Chorei muito. Depois da festa, é hora de pensar no futuro. O Fluminense volta a campo na quinta contra o Cruzeiro pelo Brasileirão. Semana que vem já tem Maracanã, começa tudo de novo. Fluminense é pra quem acredita, né? Campo, né? E muita coisa aconteceu nos dois times durante a Copa do Mundo de Clubes. Sofia Miranda, conta pra gente. Campeonato Brasileiro de volta já com Clássico Carioca. Faz exatamente um mês que os vascaínos não veem o time jogar. Estão com saudade? O que será que o Fernando Diniz preparou para esse clássico contra o Botafogo em Brasília? Aliás, primeiro jogo do Botafogo depois da Copa do Mundo de Clubes. Tanta coisa mudou. Tu sabe o nome do seu novo técnico? Sei, pô. David Ancelotti. David. Já era ruim com o Renato Paiva. Agora melhorou. O cara chegou, vai organizar a casinha. Botafogo tá de técnico novo. David Ancelotti, de 35 anos, filho do Ancelotti, técnico da seleção. Ele ainda não está regularizado para comandar o time no campo. Então, o interino Cláudio Caçapa vai assumir essa missão hoje. Os vascaínos estão confiantes no trabalho do técnico Fernando Diniz e nesse tempo que ele teve de treinamento. O Vasco vai evoluir nesse segundo turno aí, tanto no Brasileiro quanto nas competições aí de mata-mata. Acredito que a gente vai colher os frutos dessa parada. A gente soube aproveitar muito bem. O trabalho foi muito intenso, foi muito forte, com adesão 100% de todo mundo. As notícias boas para os vascaínos foram as renovações de contratos do Felipe Coutinho e do Léo Jardim. O meio-campo renovou até o meio do ano que vem e o goleiro até 2030. Hoje tem novidades na lista de relacionados no plural. O atacante David e o meio-campo Estrela, que passaram por um processo longo de recuperação de lesões graves. Mais opções para o Diniz no Brasileirão.
que já volta com esse clássico carioca, Vasco e Botafogo. É só a 13ª rodada, tem muito pela frente. Flamengo aí, tá encarar o São Paulo, não é, Vene Casagrande? Nesse sábado, casa cheia no Maracanã. Tava com saudade do Maracanã, Vene? Saudade? Rodou, mais de 50 mil ingressos vendidos. Olha já. lá, rodou. O reencontro do jeito que a torcida espera. O Flamengo jogará no Maracanã diante dos rubro-negros após a disputa do Mundial de Clubes. Uma grande expectativa para o líder do Brasileirão com 24 pontos. Será também o primeiro jogo de Jorginho no Rio. O volante fez sua estreia na Copa do Mundo nos Estados Unidos e já em pouco tempo mostrou que se adapta muito bem ao trabalho de Filipe Luís. Além de animar os torcedores com uma boa atuação em campo, foi um dos melhores jogadores da equipe participando dos 4 jogos. Contra o Bayern, marcou de pênalti seu primeiro gol com a camisa rubro-negra. A tendência é que ele já entre em campo diante do São Paulo. A grande ausência do Flamengo será Eric Pulgar. Ele se recupera de fratura no 5º metatarso do pé direito. Também será a primeira disputa após a saída de Gerson do elenco. Por outro lado, o departamento médico está praticamente zerado. De La Cruz, Matias Vinha e o atacante Gonzalo Plata retornaram durante o torneio nos Estados Unidos. Nomes que podem ajudar Filipe Luís ao longo da temporada. Principalmente o uruguaio De La Cruz. Ele teve uma boa sequência de jogos no início do ano até se lesionar. E agora tem a chance de ganhar mais ritmo. O Flamengo enfrenta o São Paulo neste sábado no Maracanã às 4h30 da tarde, para ir em busca de um bom retorno no Brasileirão. E agora a brincadeira vai começar, Vene Casagrande. E o Gerson foi embora. Quem será que vai ser esse cara? De La Cruz mesmo? Como é que tá o De La Cruz fisicamente para segurar esse rojão de ser o Gerson? O Gerson tinha uma regularidade assim física e também de desempenho muito boa, hein, Vene? Fernandinho, o problema é que não é só a saída do Gerson. Tem também a ausência do Eric Pulgar, que eu considero um outro jogador extremamente importante. Junto do Gerson, eles formavam ali o meio de campo do Flamengo, que eu considerava ideal. Sim. Mas agora o Filipe Luís ele precisa pensar numa alternativa. E foi o que você falou. O De La Cruz hoje está à disposição. Eu não sei se daqui a 5 jogos ele vai conseguir ficar à disposição. Até porque, repito o que eu falei ontem, não só o Flamengo, o Vasco, por exemplo, o Botafogo, em 20 dias são 6 jogos. Como é que você vai colocar o De La Cruz para jogar 6 jogos seguidos? É extremamente difícil, complicado você esperar que ele dê conta do recado por conta da parte física, algo que ele não conseguiu fazer aí desde quando chegou ao Flamengo. Para esse duelo, ele está à disposição. Eu começaria com ele, obviamente. O que eu faria se eu fosse o treinador, se eu fosse o Filipe Luís? De La Cruz, eu começaria com o De La Cruz ali fazendo a função de primeiro volante, Jorginho fazendo a função de segundo volante, Arrascaeta responsável pela armação das jogadas, Luiz Araújo, eu botaria Bruno Henrique de um lado, Gonzalo Plata talvez, e o Pedro centralizado. Acho que não, porque assim, o que faria o Filipe Luís mudar de opinião desde a paralisação para a Copa do Mundo de Clubes, o que a gente viu na Copa do Mundo de Clubes, que o Pedro não foi muito utilizado, para agora? Eu acho que não. Mas eu espero que o Pedro, pelo menos, ele tenha mais oportunidades. Eu entendo na Copa do Mundo de Clubes, porque foi um momento adverso contra alguns adversários que, de fato, exigiam um estilo de jogo diferente daquilo que o Pedro entrega dentro de campo. Mas agora a gente retorna à realidade, ao futebol brasileiro. E no futebol brasileiro, o Pedro ele consegue sim desempenhar, embora não tenha a mesma intensidade que o Filipe Luís tanto deseja. Mas o Pedro é o cara que sabe fazer gols. E o maior problema do Flamengo hoje é o quê? Botar a bola na rede. Não consegue fazer isso. Tanto é que era a minha crítica em relação ao atacante irlandês. Como é que você vai contratar um atacante que não sabe finalizar? Sendo que o maior problema hoje do Flamengo é um jogador, um atacante que precisa finalizar. E tem à disposição. É o Pedro. Então eu começaria com o Pedro. Hoje você vai falar muito sobre isso. No dia 2 de julho, vocês noticiam as primeiras polêmicas envolvendo o nome do Pedro, que já tinha sido pouco utilizado nos últimos jogos da Copa do Mundo de Clubes. Hoje tem notícia atualizada. No dia 5 de julho, 3 dias depois, estava tudo encaminhado para contratar o Mike Johnson. Primeiro, a notícia no dia seguinte era de retrocesso em outra negociação, a do Jorge Carrascal, que o Flamengo negociava há algum tempo. No dia 8, 2 dias depois, da apuração do Mike Johnson, não, desistiu, a repercussão não foi legal, não vem mais, não vai mais contratar esse jogador. No dia seguinte, conversa do Boto
com o BAP, mas segue o Boto no comando do Flamengo, mas estava ali ameaçado. No dia 9, notícia do Wesley acertando com a Roma e o Flamengo aguardando a proposta do clube. No dia 11, famoso hoje, insatisfeito com o desempenho nos treinos, a comissão técnica não relaciona o Pedro. E ainda no dia de hoje, a contratação é encaminhada do Matheus Gonçalves pelo Cruzeiro, podendo perder mais um jogador rubro-negro. Tá trabalhando pouco, hein, Noelzinho? Parece que passou um ano, né? Resumindo, nenhum dia de paz para os rubro-negros desde o Mundial, né? É quase isso. De fato, parece que passou um ano, né? E sem jogo, né? Sem jogo para distrair a cabeça, vai acontecendo muitas coisas nos bastidores. De fato, os dias têm sido complicados para a torcida acompanhar todo esse noticiário pesado. Enfim, e hoje a notícia do dia é, de fato, o Pedro fora da lista de relacionados para esse jogo de amanhã, né? O jogo que reabre o Brasileirão, o Flamengo na liderança. O Flamengo que era para estar vivendo, né? Na maré mansa, liderança do Brasileiro. Fez Muitos milhões na conta. Muitos milhões na conta. Tá disputando todos os campeonatos que começou, né? Não saiu de nenhum ainda, né? Esse ano, tirando em relação, obviamente, ao Mundial, mas que fez um bom papel, mas nenhum dia de paz. E aí, essa em relação ao Pedro, fora do jogo de amanhã. Por quê? Cara, primeiro, a gente tem que pontuar o seguinte, não foi uma decisão da diretoria, tá? Não foi. Foi uma decisão da comissão técnica do Flamengo, o Felipe Luiz. A nossa apuração é que a comissão técnica do Flamengo está incomodada com o fato do Pedro, o rendimento do Pedro nos treinos e o comportamento do Pedro no dia a dia no Ninho do Urubu. E na reapresentação do Flamengo, que foi sábado, né? Pós-Mundial semana passada, sábado o Flamengo se reapresenta. O Flamengo tem uma conversa do Pedro com o Felipe Luiz e os outros capitães, considerados capitães, né? Agora o Flamengo tem 4 capitães desde que o Gerson saiu, né? O Arrascaeta, Alexandro, o Danilo e o Léo Pereira. Eles conversam com o Pedro para manifestar apoio, porque tinha sido logo depois de uma semana com polêmica de print vazado, de algum membro do departamento do futebol dizer que gostaria de receber uma proposta de 15 milhões de euros, venderia o Pedro se recebesse. Enfim, a comissão técnica achou que o Pedro foi exposto nesse episódio, então teve uma conversa para manifestar apoio para ele, também cobrar um comprometimento maior, para ter mais chances. Obviamente, a gente sabe também que o Pedro está insatisfeito com a pouca minutagem que ele vem recebendo. Ele que conseguiu ter uma recuperação recorde, né, em tempo recorde. Ele foi muito dedicado na recuperação dele, o próprio médico que operou ele sempre elogiou muito, que ele se dedicou muito, conseguiu voltar antes, né, de 7 meses ali da cirurgia, que foi uma cirurgia de cruzado. Volta a tempo, né, de se preparar para o Mundial. Então, assim, ele teve uma dedicação grande, mas está insatisfeito com as pouca minutagem que o Felipe Luiz tem dado para ele. E o Felipe Luiz, que durante a recuperação, né, na época quando ele é perguntado na coletiva, ele fala, é o melhor 9 do Brasil, quando ele tiver à disposição a gente vai se adaptar para encaixar o Pedro no time, e a gente não tem visto isso acontecer em relação ao encaixe do Pedro no time. Só a gente lembrar que no jogo contra o Bayern de Munique, a eliminação, o Felipe morre com o Pedro no banco. Mesmo precisando de gols no segundo tempo, o Pedro não entra em momento nenhum. E contra o Chelsea, outro adversário muito forte, o Pedro entra para constar, né? Para constar, já no final, exatamente. E aí tem toda uma questão de, Pedro e Arrascaeta não podem jogar juntos em determinados jogos, na visão da comissão técnica, enfim. Mas o fato dele estar fora do jogo de amanhã é uma decisão da comissão técnica, do Felipe Luiz, porque acreditou que ele não fez por onde, depois dessa conversa de sábado que teve com ele não mostrou uma mudança que justificasse o Felipe levar ele. Então, essa retirada dele desse jogo seria uma resposta também ao grupo, ao elenco, de que precisa se dedicar mais, precisa entregar mais nos treinos para ir começar a voltar para os jogos. Bem, meus amigos, vamos aí hoje estar retomando, né, as nossas atividades nesse ano de 2025, nessa temporada agora que entra numa reta final, seja de Copa do Brasil, oitavas de final, também Libertadores, na reta final aí, não reta final ainda, né, meio de Campeonato Brasileiro, mas momento importante que o Flamengo tem aí, está na liderança e tem a obrigação de estar mantendo essa liderança e com certeza podendo abrir aí pelo menos uns 9 pontos de vantagem, se é que não é pedir muito, mas para que a gente possa ter uma gordurinha, né, e economizar, rodar o elenco aí, economizar é a palavra feia, né, rodar o elenco para poder dar mais minutagem a jogadores que não vêm jogando durante os períodos de jogos da Copa do Brasil e da Libertadores, porque sabemos que temos que entrar lá com força máxima, se tratar de campeonatos importantes, que tem uma visibilidade muito grande e também um retorno financeiro muito grande. Então, se a gente conseguir botar 9 pontos de vantagem para o segundo colocado,
Por enquanto, se vencermos hoje, estaremos com 3 pontos de vantagem, mas precisamos botar isso aí mais ou menos 9 pontos para poder ter uma folga e poder rodar o elenco nos jogos do Campeonato Brasileiro, com times aí, com todo respeito, de menor, né, tamanho, para que a gente possa concentrar na Libertadores e na Copa do Brasil. Portanto, é primordial que a gente possa fazer o nosso dever de casa, sempre vencer os jogos em casa, sempre tentar empatar ou vencer os jogos fora de casa também, porque é assim que faz uma caminhada, né, de campeão nesse Campeonato Brasileiro, que é tão difícil, um dos mais disputados e mais equilibrados do mundo. O Flamengo, como sempre, sabemos que não só cria craques, mas também cria crises internas, do nada, não precisa nem vir de fora, né? A própria estrutura do time já causa desconforto, problemas. Temos aí várias situações acontecendo, a última delas foi o vazamento dessa informação aí da possível venda de Pedro, saída de Pedro, da possível insatisfação, né, da comissão técnica com o jogador Pedro e também do Pedro com a comissão técnica. Alguns jogadores também, medalhões do time, incomodados com essa aparente fritura dos jogadores mais antigos que já foram campeões, buscando uma renovação, né, do elenco para poder ter motivação, gás, vontade de vencer. Eu não acho isso errado, com todo respeito a todos os jogadores que estão lá, mas essa reformulação ela é importante, acontece em todos os clubes, nos principais clubes do mundo, e faz parte do processo, né? O jogador não pode ficar no clube mais do que 3, 4 anos, porque acaba se acomodando de alguma forma, e isso é fato, não estou aqui defendendo nem elogiando ninguém, apenas mostrando os fatos. Isso aí é o que acontece ao longo da história. Portanto, temos sim que renovar, temos sim que nos preocupar com jogadores mais jovens, mais intensos, mais dedicados, mais interessados em vencer e serem campeões, e conquistar títulos e subir na carreira, porque hoje a gente vê o futebol com uma intensidade gigantesca. O jogador de futebol hoje não é apenas jogador, ele tem que ser bom jogador e tem que ser atleta profissional. Isso aí acarreta muitas responsabilidades por parte de todos eles. Agora só nos resta esperar o horário do jogo, 16h30 pela Globo, direto, casa cheia. Vamos então aguardar o que Felipe Luiz nos reserva, qual será o time que ele colocará em campo, quais jogadores substituirão Gerson e Eric Pulgar e Pedro. Acredito eu que deva entrar De La Cruz e deva entrar também Bruno Henrique no ataque. Vamos ver como é que vai ficar e o que o Felipe Luiz nos reserva aí de jogo tático, de mudança tática, para poder estar entendendo como vai funcionar esse Flamengo sem a figura do Gerson, que para mim é uma figura principal nesse tipo de jogo do Felipe Luiz. Grande abraço a todos, saudações rubro-negras, vamos ao vídeo. Se inscreve lá e deixa o like, que ele é muito importante para o nosso crescimento. Valeu!